Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje é domingo, segundo domingo de maio, dia 11 de maio de 2025. Hoje celebra-se o Dia das Mães e aqui, homenageando a minha mãe, eu homenageio todas as mães que seguem aqui o nosso canal. Parabéns pelo seu dia! Agradeço a Deus pela vida da dona Leni, mulher valente, mulher sábia, né? Mulher crente, que foi a minha primeira professora de Bíblia. Quando eu era uma criancinha, ela me contava histórias bíblicas, foi ela que me ensinou a orar, foi ela que sentou comigo ao lado da minha rede. Eu dormia de rede lá no Maranhão, para contar histórias bíblicas para mim e para me pôr para orar antes de dormir, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha mãezona aqui. Hoje eu sou esse pastor aqui graças a esta mãezona que Deus me deu para ela. Parabéns a todas as mães, parabéns à minha mãe. E aí eu aproveito e parabenizo a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos, a minha nora, que é a mãe dos meus netos, né? E assim todas as mães que são muito importantes nas nossas vidas, são essenciais, são fundamentais, né? E vamos então para a leitura bíblica de hoje, segundo livro de Reis, capítulo 7. Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus, que diz: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Isso aqui durante aquela fome horrível que estava acontecendo lá em Israel. O rei até ameaçou matar o profeta Eliseu. E agora Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. No capítulo anterior falou-se o valor dessas coisas, né, o preço dessas coisas na crise da fome. E agora ele está dizendo, vai ficar tudo muito barato amanhã por essas horas, em 24 horas. Vai ficar tudo barato demais. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as portas do céu, será que isso poderia acontecer? O general aí, o oficial, aliás, eu falei general, o oficial do rei duvidou da palavra do profeta Eliseu. Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Quando chegar esse momento de que a situação se inverter, que estiver tudo bem, você vai chegar a ver esse momento, mas não vai participar dele. Ele está dizendo, você vai morrer. E aqui, mais uma vez, Deus se manifestando por meio do seu profeta Eliseu. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Um gesto meio de desespero. Fazer alguma coisa por parte desses leprosos aqui, desses 4 pessoas leprosas que naquela época viviam afastado da convivência da sociedade normal, né? Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Olha que coisa! O exército arameu que estava em volta da cidade de Samaria, eles vão lá e não tem ninguém no acampamento. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam,
o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Foi um desespero aí que eles tiveram, como por Deus ter feito, eles ouviram um barulho como se fosse de um grande exército que iria atacá-los. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: nós não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eles tiveram temor de Deus quando perceberam o que estavam fazendo. Estavam pegando as coisas lá do acampamento dos sírios, dos soldados sírios, né? E escondendo, guardando. E aí eles caíram assim: olha, se nós ficarmos aqui, né, desfrutando disso aqui sem avisar ao rei, Deus vai nos castigar. Verso 10. Então chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio, lá de Samaria. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Isso o rei de Israel achando que era a ideia do exército inimigo, né? Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade, devido à seca e à fome, os cavalos estavam morrendo. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrirem o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam lá no desespero deles. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito por meio do profeta Eliseu, para mostrar que Deus é o Deus verdadeiro e que opera a favor do seu povo. Deus livrou o povo de Israel, mesmo idólatra e pecador, desobedecendo a Deus. Mas Deus deu mais um livramento. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Mais uma demonstração da intervenção divina, quando no dia anterior Eliseu disse que aquele oficial não iria participar do banquete, vamos dizer assim, ou da celebração, quando o povo de Deus fosse libertado aí por intervenção de Deus. Ele ia ver, mas não ia participar. E agora ele morreu aí atropelado, pisoteado pelo povo, né, saindo para saquear o acampamento dos arameus. 18. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto 1 medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata.
O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu. Será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Deus cuidando de maneira excepcional do seu povo, libertando, né? Se revelando o seu poder, como um apelo para que o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltasse de coração ao Senhor. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. E hoje eu quero orar especificamente pelas mães, tá certo? Nossa oração é especificamente pela mãe e, claro, pelas mães e pelos seus filhos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, muito obrigado pela noite de paz, pelo descanso, pela proteção com que nos tem cercado, por acordar com saúde, pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências e novos aprendizados. Muito obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos nos unir aqui em torno da sua palavra e alimentar o nosso espírito. Pai, nessa data especial, nós agradecemos pelas mães, por todas as mães. E eu particularmente, Pai, agradeço pela minha mãe. Ó Deus, obrigado pela fé que o Senhor colocou no seu coração. E porque através dela o Senhor me ensinou a sua palavra. O Senhor me ensinou a orar. O Senhor me ensinou a seguir a Cristo, me atraiu para o seu evangelho, ó Pai. Graças à minha mãe que sentou ao meu lado a cada noite para me contar histórias bíblicas, para ler a Bíblia comigo, para orar comigo e para me ensinar a orar. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado pela vida de cada mãe que tem sido usado pelo Senhor para abençoar os seus filhos, para abençoar o seu lar, para ser coluna de sustentação em cada lar. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada mãe. Dê saúde, ó Pai, realize os sonhos, dirija as suas vidas. Ó Pai, usa-as poderosamente, atenda às suas petições. Que a bênção se estenda para os seus filhos, ó Deus. Ó Deus, se alguma mãe fica preocupada com filhos que se desviaram dos caminhos do Senhor ou que nunca se converteram, meu Pai, toca no coração desses filhos, daqueles filhos que se desviaram por caminhos errados e estão, ó Deus, envolvidos com coisas que não agradam ao Senhor. Meu Deus, ouça a petição das mães, toque no coração desses filhos, restaure, transforme, opere a favor de cada mãe, a favor de cada filho, a favor de cada lar. Ó Deus, aqui no nosso canal nós temos mães que pedem pelos seus filhos, aí nos lembramos da irmã Maria Luzimar, da irmã Luzinete, da irmã Lídia, da irmã Valderice, da irmã Letícia. Nos lembramos da irmã Marlene, ó Deus, da irmã Ana Lúcia, da irmã Silvia, ó Deus, da irmã Lucinalva, ó Deus, da irmã Maria do Carmo, irmã Aldair, ó Pai, a irmã Maria Damásio, em nome de Jesus. São tantas mulheres, ó Deus, que acompanham aqui neste canal, que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma delas. O Senhor conhece os sonhos de cada uma, o Senhor acalenta esses sonhos nos seus corações e o Senhor é poderoso para realizar esses sonhos em suas vidas. Pai, eu agradeço, meu Deus, pela minha mãe, que a bênção do Senhor esteja sobre ela, que muitos dias de vida lhe sejam acrescentados, que o Senhor continue suprindo suas necessidades, dando saúde, ó Deus, realizando sonhos, ó Pai, usando-a com a sabedoria, cada uma das mães, com a sabedoria que adquiriu para ensinar os filhos, para testemunhar de Cristo. Se alguma mãe, ó Deus,
ainda alguma pessoa aqui, tem mãe que ainda não se entregou a Cristo, abre o entendimento. Pai, aí eu me lembro da irmã Eurides, eu me lembro da irmã Ruth, eu me lembro da irmã Raquel, ó Deus, irmã Eurides, irmã Ruth são irmã Lourdes, ó Deus, Barbosa, são mães que fazem parte da nossa vida aqui na Igreja Redenção, que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma das mães, inclusive daquelas que eu não pude me lembrar agora, mas que o Senhor conhece, que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas. Que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de cada uma das mães. Que Cristo reine em suas vidas, ó Pai. Para a honra, glória e louvor do seu santo nome é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.